Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Com a chegada do filme da Liga da Justiça, muitas pessoas começaram a discutir a respeito dos finais de semana de abertura, quanto que tal filme fez, quanto que Vingadores fez, quanto que Batman vs Superman fez, e essa discussão toda é bem legal, eu acompanho isso faz bastante tempo, então hoje eu decidi fazer uma lista sobre todas as maiores bilheterias de estreia de todos os tempos. E não, eu não vou fazer um top 10, o maior, o segundo maior, o terceiro maior, não. Eu vou fazer ao contrário, eu vou fazer todos os filmes que chegaram a dominar essa lista desde 1975 até hoje. Todos os filmes que ficaram em primeiro lugar. Eu creio que dessa forma a gente consegue ter um panorama muito mais abrangente de quais filmes fizeram muito sucesso na sua época e não somente quais filmes fizeram uma abertura muito grande devido a 3D, devido a IMAX e devido à inflação que hoje está muito alta. Então, como sempre, antes de mais nada, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho que me ajuda bastante. O cinema começou a registrar os números da bilheteria mais ou menos na década de 70, antes disso tudo é um mistério, a gente não sabia exatamente quanto que os filmes faziam na abertura, quanto que eles faziam no decorrer da corrida, os estúdios simplesmente forneciam os dados e os outros tinham que acreditar no que o estúdio estava falando. Mas a partir da década de 70 começaram a se consolidar esses números e o primeiro filme a fazer uma enorme abertura e ter uma menção nessa lista foi o filme Tubarão, em 1975, que abriu com 7 milhões de dólares. O filme hoje é largamente conhecido como o primeiro grande blockbuster da história de Hollywood e fez muito dinheiro mesmo. E ele é considerado hoje um dos filmes mais importantes de todos os tempos. Logo depois do original, em 1978, a própria sequência do Tubarão quebrou o recorde do original, fazendo 9 milhões na abertura. O filme, porém, custou 30 milhões de dólares contra 9 milhões do original. E a bilheteria de aproximadamente 200 milhões de dólares ficou bem atrás dos 400 milhões de dólares que Tubarão fez. No mesmo ano de 1978, novamente o recorde é quebrado pela maior sensação do cinema de todos os tempos, o filme Star Wars chega aos cinemas, fazendo 10 milhões de dólares nos primeiros 3 dias e fechando a sua corrida acima de 700 milhões de dólares. O custo do filme é inacreditável, o filme custou somente 11 milhões de dólares, ou seja, fez mais de 70 vezes o seu custo. E transformou quase que do dia para a noite o George Lucas num dos homens mais poderosos e influentes de Hollywood. No ano seguinte, um acontecimento que poucas pessoas conhecem, o filme Star Trek bateu o recorde do Star Wars, fazendo 11,6 milhões de dólares. É bem curioso a gente ver isso, mas o filme não chegou nem próximo da bilheteria total do Star Wars, que fez 700 milhões. Esse filme fez em torno de 150 milhões no final da sua corrida. E o que é incrível é notar que o custo do filme foi de 46 milhões de dólares. O primeiro filme do Star Trek custou quase 5 vezes mais do que o primeiro filme do Star Wars. E se você assistiu o filme, parece um filme B. Eu não sei para onde foi tanto dinheiro assim no primeiro filme do Star Trek. Depois, o segundo filme do Superman fez 14 milhões de dólares e bateu o recorde de maior abertura de todos os tempos, e ele foi logo seguido pelo filme Star Trek, A Ira de Khan, que também conseguiu bater o recorde e retomou a liderança para a franquia do Star Trek. E é bem curioso notar que o segundo filme fez menos dinheiro do que o original, mas ele também custou 1/4 do que custou o original, ele custou os mesmos 11 milhões que Star Wars, o que torna mais curioso ainda esse orçamento de 46 milhões do primeiro filme do Star Trek. Star Wars Return de Jedi chegou com tudo fazendo 23 milhões de dólares, dando um salto muito grande no recorde e trazendo de volta o recorde para a saga do Star Wars. Depois disso, outro filme da Lucasfilm, outro filme produzido pelo George Lucas, roubou essa coroa da saga do Star Wars e foi o filme Indiana Jones 2, que ficou pouco tempo na dianteira porque logo depois ele foi ultrapassado pelo Um Tira da Pesada 2, que é a única comédia pura que a gente vê a dominar essa lista das maiores aberturas de todos os tempos. Novamente a batata quente voltou para a mão da Lucasfilm logo no próximo filme da Indiana Jones, que retomou a dianteira no último filme bom que as pessoas consideram do Indiana Jones, fazendo 29 milhões nos primeiros 3 dias. Depois da segunda comédia, entre aspas, da lista, que eu considero mais uma mescla de gêneros, Os Caça-Fantasmas 2 tomou a dianteira, fazendo um pouquinho mais do que o último filme do Indiana Jones. E curiosamente, mesmo abrindo muito bem, fazendo a maior abertura de todos os tempos, o filme ficou somente na 8ª posição dos maiores filmes de 1989. Depois da primeira dobradinha desde Tubarão, o Batman do Tim Burton domina a lista das maiores aberturas com seu primeiro filme, que abriu com 40 milhões, e depois com o segundo filme que fez mais ainda, abrindo com 45 milhões. Mesmo assim, o segundo filme não atraiu tanto público assim, foi um filme mais maduro, foi um filme mais sério, e ele fez 266 milhões, que é um resultado bom, mas ficou longe dos 400 milhões,
o que explica porque a Warner não deixou ele finalizar a trilogia que ele queria fazer. Um ano depois do Batman Retorno, os dinossauros tomam conta da lista, abrindo com 47 milhões de dólares. Jurassic Park, o filme do Steven Spielberg, dominou essa lista e ficou bastante tempo no topo. Hoje, com os relançamentos que aconteceram durante os anos, o Jurassic Park bateu a marca de $1 bilhão e, se não me engano, ele é o filme mais antigo a atingir essa marca. O Cavaleiro das Trevas volta pela terceira vez e bate o Jurassic Park com o filme de 1995, Batman Forever. O Spielberg volta para o topo da lista com o segundo ataque do Tiranossauro Rex, retomando a liderança, fazendo 72 milhões de dólares. O maior salto entre um filme e outro até esse momento na lista. E o Jurassic Park 2 segurou o recorde até o novo milênio, quando Harry Potter e a Pedra Filosofal chegou aos cinemas fazendo 90 milhões de dólares e se aproximando do bilhão no final da sua corrida. Em 2002, o filme do Homem-Aranha chega para quebrar todos os recordes, fazendo 114 milhões nos primeiros 3 dias, pouco tempo depois do Harry Potter, e fechando a sua corrida com incríveis 821 milhões de dólares. O recorde foi mantido por 4 anos, quando Piratas do Caribe 2, Dead Man's Chest, chegou aos cinemas fazendo 135 milhões de dólares. What is your purpose here? Porém, já no ano seguinte, o Homem-Aranha 3 recupera a liderança, mesmo sendo o filme menos bem aceito da trilogia. Eu me lembro muito bem do recorde que o Piratas do Caribe bateu, porque eu comecei a acompanhar as bilheterias mais ou menos na época que o Senhor dos Anéis saiu, que o Senhor dos Anéis começou a crescer bastante nas bilheterias. Eu já comecei a acompanhar esses números praticamente semanalmente, e eu me lembro muito bem quando Piratas do Caribe 2 quebrou o recorde do Homem-Aranha. Mais uma vez o Batman toma liderança com o filme The Dark Knight, que estreou com 158 milhões de dólares e foi um dos poucos filmes a bater a marca do bilhão. Nessa época, se não me engano, somente Titanic e o Senhor dos Anéis e o Piratas do Caribe tinham chegado a essa marca. The Batman. Depois do final da saga Harry Potter, retoma a liderança com 169 milhões de dólares no último filme da saga. Always. Já em 2012, o primeiro supergrupo vem para bater o recorde, para destruir o recorde, na verdade, do Harry Potter. O filme do Vingadores fez 207 milhões de dólares nos primeiros 3 dias. Foi um salto gigantesco que a gente não tinha visto antes. Foi um salto de 40 milhões de dólares entre o recordista antigo e o atual recordista, que era Vingadores. E o filme chegou próximo de atingir 1,6 bilhões de dólares na bilheteria mundial, ficando atrás, até aquele momento, somente de Avatar e Titanic. Depois disso, uma das grandes surpresas do cinema mundial nos últimos anos, um filme que eu acredito que pouquíssimas pessoas esperavam que fosse quebrar o recorde do Vingadores, foi o filme Jurassic World, que bateu 208 milhões de dólares. As expectativas da indústria eram em torno de 120 milhões, então foi um dos resultados mais surpreendentes para todo mundo, até mesmo para os especialistas. E se a gente excluir o Jurassic Park 3, todos os filmes da franquia do Jurassic Park tiveram o maior final de semana de todos os tempos na época do seu lançamento. E por último, o recordista atual, o detentor do recorde hoje, o filme Star Wars, O Despertar da Força, abriu com 247 milhões de dólares, batendo de longe o recorde do Jurassic World, fazendo 40 milhões a mais, assim como Vingadores fez 40 milhões a mais do que Harry Potter. I will finish what you started. E o filme parece que não tem muito risco de ser ameaçado no futuro próximo, com exceção talvez do filme Vingadores 3, se fizer um número muito grande, ou do Star Wars Episódio 8, que eu não acredito que vai conseguir bater o original, porque o hype do filme não tá tão alto quanto o hype pro original era, que tava toda aquela nostalgia, tava trazendo Star Wars de volta pro público depois de anos nas trevas aí das prequels e etc. Então acho que eles não vão conseguir capturar de novo esse mesmo efeito do filme 7, e eu acho que dificilmente o filme do Vingadores vai conseguir bater tal marca. Um dos filmes que muitas pessoas não vão admitir, mas que muitas pessoas estavam falando que tinha risco de chegar a essa marca do Star Wars Episódio 7 era o filme da Liga da Justiça, com base no fato de Vingadores ter aberto com 207 milhões de dólares e da Liga da Justiça ter personagens muito mais famosos como Batman, Superman, Mulher Maravilha, etc. O filme, como a gente sabe, não abriu assim, não chegou nem próximo, não fez nem metade do que muitas pessoas esperavam. Eu vou fazer um vídeo nos próximos dias a respeito dos motivos pelos quais eu acredito que Liga da Justiça
fez um valor bem inferior ao que podia ter feito, mas eu acho que a única real ameaça à hegemonia do Star Wars no topo dessa lista é a própria Disney com os filmes do Vingadores ou do Star Wars. Então agora que eu já citei a lista completa de todos os filmes que tiveram a maior bilheteria da história, eu vou fazer algumas considerações. Dos 25 filmes que lideraram a lista, somente 7 são filmes originais, são o primeiro filme de uma franquia. E mesmo assim, somente um filme de todos esses 25 é um filme completamente original. Desses 7 que são o primeiro da franquia, Tubarão é baseado em um livro, Star Trek já possuía o seriado, Batman obviamente é inspirado nos quadrinhos, Jurassic Park também é baseado em um livro, Spider-Man também é baseado em quadrinhos e Harry Potter é baseado em uma série de sucesso de livros. Portanto, o único filme original a bater o recorde de maior bilheteria de todos os tempos na semana da estreia é o filme Star Wars de 1978, que até hoje é um dos maiores fenômenos mundiais. Mas qual o personagem mais poderoso de todos os tempos na bilheteria? A meu ver, o personagem mais poderoso de todos os tempos nas bilheterias é o Batman. Não somente ele bateu 4 vezes o recorde de maior bilheteria sozinho, como ele tem 2 filmes bilionários, que são Dark Knight e Dark Knight Rises, e um filme de extremo sucesso na abertura, que foi Batman vs Superman. Por isso, muitas pessoas estão tão indignadas assim com o resultado da Liga da Justiça e com o fato de Batman vs Superman ter ficado muito aquém do esperado. Todos os diretores que dirigiram o filme do Batman conseguiram bater esse recorde. O Tim Burton bateu o recorde 2 vezes, o Joel Schumacher bateu o recorde com Batman Forever e o Christopher Nolan bateu o recorde com Dark Knight. O gênero mais presente da lista são os filmes de super-herói com 8 inserções, e a franquia de maior longevidade é Star Wars, que tem quase 40 anos entre o Star Wars, que é o primeiro filme colocado em 1978, e o The Force Awakens, que saiu em 2015. E para mim a franquia que mais caiu em termos de prestígio foi Star Trek, que brigava pela liderança dessa lista e agora não briga nem pelos 60, 70 milhões de dólares na abertura. Então galera, qual vocês acham que é a abertura mais surpreendente de todos os tempos? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.